Boa tarde. Gostaria de dar início no nosso tema abordado para o sermão de domingo à noite na Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano. Tem como tema a vida, o viver, a inoperância e a ignorância cristã, tá? Norteado esse tema por São Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. São Lucas capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10. Tá? Nós falamos no primeiro tópico sobre o perigoso escândalo na vida cristã, falando da necessidade de o cristão viver uma vida digna de ser chamado cristão, tá? Dando um bom testemunho e evitando toda e qualquer forma de escândalo, porque aquele que escandaliza seria melhor que fosse morto, de acordo com São Lucas capítulo 17, versículo 1 e versículo 2. O segundo tópico que abordamos foi uma chave do viver cristão, que fala da necessidade, da importância de perdoarmos. Então, uma chave do viver cristão tem o nome de perdão. O terceiro assunto que abordamos foi relacionado à nossa fé comum, à nossa fé diária, a fé do nosso cotidiano. A minha fé de cada dia inoperante, onde eu abordei a inoperância da nossa fé cristã da atualidade. E o quarto tópico, o quarto assunto que quero abordar é: por que tamanha ignorância? Então esse assunto fala no capítulo 17 de São Lucas, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: podes vir agora mesmo e reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume direis a ele: prepara o meu jantar, apronta-te devidamente e então vem e serve-me enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Então, por que tamanha ignorância? E eu falo isso, tamanha ignorância, na vida e no viver cristão. Qual o direito do servo? Na língua grega nós temos duas palavras para servo. É diácono, tá? E doulos. Diácono é o jornaleiro. O jornaleiro significa aquela pessoa que trabalha, que tem uma jornada de trabalho. Então, no final do dia, ele recebe o valor do dia. Então, ele tem um pagamento, ele tem uma paga. Então, esse é o diácono. Tá? É o servo que trabalha, mas que recebe o valor do seu trabalho no final do dia. E tem também doulos, que é aquele servo que não tem direito nenhum, é aquele escravo, é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro no campo, vem do campo, ainda tem que preparar, tem que se lavar, se cingir, trocar a roupa e preparar o alimento do seu senhor. Depois que o seu senhor comer, ficar bem satisfeito, se sobrar ele come. Então este é o doulos. E quando nós falamos de doulos, nós temos uma palavra assim bem clara lá em Filipenses capítulo 2, porque foi na condição de doulos que Cristo se colocou, na condição de servo sem direito nenhum. Filipenses capítulo 2. Aqui, a partir do versículo 5, eu quero ler para compartilhar com vocês. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, a forma de doulos, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim,
na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. O escravo, o doulos, tem que obedecer sempre. Sempre fazer aquilo que lhe for mandado, que lhe for proposto. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que tamanha ignorância? Qual é o direito do servo? Qual o direito do servo? Você faria isso com teu servo? Vejam, ele veio de um longo dia de serviço. O doulos não tinha direito algum. Não tinha direito algum, não tinha direito nenhum. E por que não se convidava para ele sentar à mesa junto com seu senhor? Porque ele era servo, porque ele era escravo. Então, primeiro ele tinha que preparar a mesa para o seu Senhor. E por que tamanha ignorância existe hoje no meio evangelical, no meio evangelho, no evangelicalismo brasileiro, em que os cristãos querem obrigar, às vezes, Deus a fazer aquilo que eles bem entendem, que bem querem, se acham no direito de reivindicar. Escravo não tem direito nenhum. Doulos não tem direito nenhum. E Filipenses diz que nós temos que seguir as pisadas, que nós temos que seguir esse exemplo de Cristo que tomou a forma de doulos. Então que direito você tem? Então por que tamanha ignorância de pensar que tem direito de alguma coisa? Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus. O ar que nós respiramos é pela graça de Deus. O sol que vem para aquecer o dia é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. O fôlego de vida é pela graça de Deus. Que direito eu tenho? Que direito você tem? Eu ouço alguém dizer, não, porque eu sou filho de Deus, porque eu vou reivindicar, porque eu vou bater, porque Deus é obrigado a fazer isso ou aquilo por mim. Não é não, meu irmão. Não é não, minha irmã. Não se engane. Isto é ignorância. Nós somos adotados por Deus, por sua graça, mediante o sacrifício de Cristo. E Cristo nos deixou um exemplo de servidão, e não de servidão diácono com pagamento, mas de servidão de doulos sem direito nenhum. Então não seja ignorante. Não seja ignorante. Continue trabalhando. Prepare-me a ceia, cinge-te e depois serve-te. Servir, essa talvez seja uma das nossas principais funções, servir. O Senhor não veio para ser servido, Ele veio para servir. Veja Filipenses 2, do 1 ao 5, como eu já li, o mesmo sentimento que Cristo teve, nós precisamos ter. Você dá graças ao servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. A Bíblia ainda diz que tudo que for feito, apesar de tudo que nós possamos fazer, nós temos que ainda nos considerar servos inúteis. Servos inúteis, porque tudo que nós fizemos é pela graça do Senhor. Tudo é pela graça do Senhor. Então nós temos que entender, como os filhos e filhas do Senhor, filhos e filhas do Senhor, tá? Que nós somos servos de Deus, que nós somos doulos de Deus. Se nós ganhamos alguma coisa, se nós recebemos um dom, se nós recebemos um talento, se nós recebemos uma bênção, é pela sua graça, não é que haja merecimento em nossas vidas. Não é que haja merecimento em nossas vidas. E eu não tenho o direito de exigir do meu Pai coisa alguma, coisa nenhuma, se eu quiser seguir o exemplo de Cristo. Então, portanto, meu querido, minha querida,
Tá? Nós abordamos sobre a vida, o viver, a inoperância e a ignorância cristã. O perigoso escândalo da vida cristã. O filho e a filha devem evitar o mau testemunho, devem evitar escandalizar. Nós abordamos sobre a chave do viver cristão. O filho e a filha não devem estar fundamentados em sentimentos, devem ser pessoas espirituais, não almáticas. Sentimento é uma faculdade da nossa alma. E se Deus dependesse de sentimento, por que razão ele entregaria o seu filho para morrer por nós? A Bíblia diz que ele foi entregado para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é? Deus, se alicerçasse a entrega de Jesus Cristo para morrer por nós em cima de sentimentos, ele entregaria? Não, ele decidiu, foi uma atitude dele. Então nós temos que aprender a perdoar, não fundamentando o perdão em sentimentos nossos. É uma atitude, é um ato da minha e da tua parte. O terceiro tópico que nós abordamos foi a nossa fé, a minha fé de cada dia inoperante. Temos que começar a colocar a nossa fé em prática. Temos que entender que essa aí não é a fé comum dos santos. A fé comum dos santos é a fé que salva. É aquela que nós ganhamos, que nos foi propiciado, tá, antes da fundação do mundo. Não é? Mas é aquela fé que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá? Aquela fé capaz de transportar um pé de amoreira e fazer com que ela se plante no mar. Então a nossa fé inoperante de cada dia. Que Deus nos dê e nos acrescente fé, não é? E o quarto tópico, o quarto assunto que nós abordamos foi: por que tamanha ignorância? Não seja ignorante. A palavra diz em São João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é uma verdade relativa, diferente daquela verdade de João 8,36. Tá? A verdade de João 8,32 é relativa a uma ignorância que eu tenha, um desconhecimento que eu tenho. Agora eu, como filho de Deus, como filha de Deus, não posso desconhecer a minha condição de servo, e de servo dolos, de servo que não tem direito nenhum, servo que não tem direito de exigir nada do meu Senhor. Entenderam? Entenderam mesmo? Tudo que nós ganhamos dele é pela graça. É pela graça. Tá bom? Então não sejamos nós ignorantes. Agora, como é que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, eu aplico o primeiro tópico na minha vida tendo um testemunho exemplar, vivendo como manda a Bíblia Sagrada, vivendo para servir, sendo dedicado, sendo amoroso, evitando toda e qualquer aparência do mal. Então eu evito de escandalizar aqueles pequeninos, não é? Como eu posso colocar em prática o perdão na minha vida? Nunca esquecendo que perdão não é fundamentado em sentimento, mas numa atitude. Como eu posso colocar em prática a minha fé? Lendo mais a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, está escrito em Romanos. E aquela fé ali, aquela palavra ali, não é a palavra logos de São João capítulo 1, versículo 1, mas é a palavra rema. E a palavra rema vem através da experiência, da intimidade, do relacionamento que eu tenho com Deus. E eu só posso ter relacionamento com Deus conhecendo Ele. E eu só posso conhecer Ele através da leitura da Bíblia, através da leitura da palavra, através da oração. Então, fazendo isso, a minha fé aumenta. Tá bom? E ela deixa de ser assim, inoperante. E como é que eu posso colocar em prática o quarto tópico? Como é que eu posso deixar de ser ignorante na vida cristã? Buscando conhecimento das coisas de Deus, entendendo qual é a minha posição no corpo e entendendo que eu vim para servir. O próprio Cristo veio para servir e não para ser servido. E disse que nós temos que seguir este sentimento. Paulo falou, e depois Pedro falou que nós temos que seguir as pisadas do nosso mestre, não é? Então assim, eu coloco
esses tópicos fundamentais na vida do cristão em prática. Não é? Que Deus abençoe a tua vida e essa palavra possa te fortificar, te animar e revigorar teu ser. Esta é a minha oração. Ainda farei outra, mas essa é a minha vontade e o meu desejo neste momento. Deixa eu orar por você. Amado Pai, todo filho, toda filha que me ouve e me vê neste momento, em nome de Jesus eu rogo que o Senhor os abençoe ricamente, mas que o Senhor os fortifique para que eles, assim como eu, possamos colocar em prática esta palavra que foi falada em 2 momentos. Possamos colocar em prática, Pai. Possamos ter fé, possamos perdoar, possamos servir, não é? Que Deus possamos ser cristãos com atitude, Pai. Meu Deus, abençoa-nos, ajuda-nos e ajuda a tua igreja, Pai querido. Nós dependemos da tua graça, nós somos pó e cinza, nós somos inoperantes, nós somos falhos, Pai. Ajuda-nos nesses dias que são maus. Em nome de Jesus, Pai. Eis a igreja diante de ti. Opera o teu querer e o teu efetuar na vida de cada um, filho, de cada filha, nas nossas vidas, Pai. Faz o que te apraz. Purifica o nosso ser, Pai querido. Tira aquilo que não condiz com a tua vontade, que não condiz com a tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, e nos traz a memória, nos traz a lembrança aqueles que foram esquecidos, Pai. E que nós possamos perdoar e pedir perdão também. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai. Que assim seja. Amém.